Você pode ter a mente mais brilhante da sala. Pode carregar dentro de si sonhos gigantes e uma força silenciosa que poucos enxergam. Mas, neste mundo de aparências, onde os olhos julgam antes que a alma fale, ignorar o impacto da sua presença é como esconder uma lâmina afiada dentro de um tecido sujo. Ela ainda corta, mas ninguém respeita o que não brilha. Os estoicos nunca foram vaidosos no sentido frívolo, mas compreendiam que a disciplina externa reflete a ordem interior. Epicteto nos lembra: não diga que é filósofo, seja tal que não precises dizê-lo. Sua imagem deve ser a extensão do seu caráter. Seu corpo, seu modo de vestir, o cuidado com sua postura, tudo isso fala antes da sua boca abrir. A aparência não é vaidade quando nasce da virtude, é respeito por si mesmo. É a armadura visível de quem trava guerras invisíveis todos os dias. Se você está cansado de ser subestimado antes mesmo de abrir a boca, escreva nos comentários: minha imagem será minha aliada. Essa frase não é um desejo, é uma decisão, um compromisso de alinhar sua aparência à grandeza que você já carrega dentro. Agora curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade incômoda e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta ao caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, equilíbrio e poder interior. Respire fundo. O que você vai ouvir agora não é apenas um roteiro, é um espelho. Um chamado para ajustar não apenas o mundo interno, mas também o reflexo que você projeta. Parte 1. O julgamento silencioso dos olhos. Vivemos cercados por olhos. Olhos que não perguntam, não escutam, apenas julgam. Em frações de segundos somos rotulados, confiável ou não, forte ou fraco, disciplinado ou negligente. Pode parecer injusto, e talvez seja, mas é real. O mundo não nos dá tempo para explicar quem somos. Ele observa e conclui. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para impressionar os outros, mas mesmo ele, imperador e filósofo, entendia o poder de sua presença. Vestia-se com sobriedade, caminhava com firmeza, falava com clareza. Não por vaidade, mas porque sabia que um líder não pode parecer perdido. Sabia que sua imagem não era sobre ego, mas sobre serviço e exemplo. A aparência é a linguagem, é o silêncio que antecede a fala. A maneira como você cuida de si transmite uma mensagem. Eu me respeito, eu tenho disciplina, eu estou pronto. E quem não transmite essa mensagem será constantemente posto à prova, desafiado, ignorado ou desvalorizado, mesmo que tenha valor. Você pode gritar suas virtudes ao mundo, mas se sua aparência diz o contrário, o mundo ouvirá sua imagem, não suas palavras. Porque antes de sermos ouvidos, somos vistos. E antes de sermos aceitos, somos avaliados. Parte 2. O corpo fala antes da alma. Antes mesmo que você pronuncie uma única palavra, seu corpo já contou uma história. Ombros caídos sussurram desistência. Olhos vagos revelam ausência. Um andar arrastado denuncia cansaço da alma, não apenas do corpo. A forma como você ocupa o espaço ao seu redor revela muito mais do que seu currículo jamais revelará. Sêneca dizia que a alma se molda ao corpo e o corpo à alma. Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade fisiológica e filosófica. Quando você adota uma postura ereta, quando cuida de sua saúde física, você não apenas se apresenta melhor ao mundo, você se reconstrói por dentro. A disciplina do exterior invade o interior como uma tempestade que limpa, reorganiza, fortalece. A aparência não se resume à estética. Trata-se de presença, trata-se de comando, de estar inteiro onde quer que você esteja. Um homem ou uma mulher que se veste com propósito, que caminha com direção e fala com clareza, inspira confiança sem precisar implorar por ela. E não se trata de vestir-se com luxo, trata-se de vestir-se com intenção. O manto de um sábio pode ser simples, mas é limpo. A barba de um guerreiro pode ser longa, mas é cuidada. O olhar de um líder pode ser sereno, mas jamais é vazio. A aparência é ordem visível, e a ordem é uma forma de poder silencioso. Parte 3. A autossabotagem invisível. Há uma forma de sabotagem que não explode, não grita, não sangra, mas corrói. Ela se instala nos detalhes, nas roupas desleixadas, no cabelo sempre por fazer, na barba sempre por fazer, no corpo sempre cansado. Você vai se convencendo de que isso não importa, que o valor está apenas por dentro.
Mas, aos poucos, o mundo para de escutar o que está por dentro, porque a casca já fala por si. Epicteto dizia que o que não depende de nós deve ser aceito, o que depende, dominado. E a aparência está entre aquilo que podemos dominar. O corpo é o campo onde a mente prova sua disciplina. Quando você negligencia o próprio reflexo, está sem perceber afirmando ao mundo e a si mesmo que não está pronto para mais, que não se importa o suficiente, que não está no controle. Isso cria um ciclo silencioso. Os outros te veem com menos seriedade, você recebe menos oportunidades, começa a duvidar de si mesmo e volta a se apresentar com menos força. E assim, a espiral da autossabotagem se repete, não por falta de talento, mas por falta de presença. É cruel? Sim, mas é real. E os estoicos nos ensinaram a olhar para a realidade com olhos secos. Não se trata de agradar os outros, mas de tirar da sua imagem toda a dúvida sobre sua capacidade, de alinhar o que você é com o que você mostra ser. A seguir, falaremos sobre o impacto direto da aparência na abertura de portas sociais, profissionais e emocionais, e como isso pode ser a diferença entre ser ouvido ou ignorado. Se esta mensagem já te fez refletir, curta o vídeo agora mesmo. Escreva nos comentários o que mais te impactou até aqui. Compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. E inscreva-se no canal Sentinela Estoico, onde cada palavra é forjada para despertar a sua força interior. Parte 4. Portas que se abrem para quem se mostra pronto. A vida é feita de oportunidades, mas as oportunidades não batem na porta de quem parece despreparado. Elas observam, silenciosas, procuram sinais de prontidão. E quando não encontram firmeza no olhar, ordem na aparência, dignidade no modo de se portar, elas simplesmente passam adiante. Não por maldade, mas por seleção. Imagine duas pessoas com a mesma competência. Uma se apresenta com clareza, cuida do corpo, veste-se com sobriedade e transmite força silenciosa. A outra é descuidada, fala como quem pede desculpas por existir, parece constantemente ausente. Quem você escolheria para confiar uma missão importante? A resposta é instintiva, porque confiamos naquilo que transmite controle. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que sua postura definia o tom de todo o império. Sua presença era política, era estratégia, era filosofia em carne e osso. Você não precisa de uma coroa para entender isso. Precisa apenas assumir que o mundo vê antes de escutar e decide antes de perguntar. Sua aparência é um filtro para oportunidades, conexões, respeito. Negligenciá-la é colocar-se fora do jogo sem perceber. É permitir que portas permaneçam fechadas, não por falta de mérito, mas por falha na apresentação. Parte 5. Aparência sem essência é vaidade. Essência sem aparência é desperdício. A sabedoria estoica nunca defendeu o culto à aparência. Pelo contrário, ela denuncia a vaidade vazia, o ego que se veste de ouro para esconder um espírito miserável. Mas há um erro oposto, e igualmente perigoso, que muitos cometem. Acreditar que a essência pode brilhar sozinha, sem esforço, sem forma, sem presença. Sêneca foi claro ao dizer: a virtude precisa ser visível para ser imitada. Em outras palavras, aquilo que é nobre dentro de nós deve encontrar um caminho para se manifestar no mundo. E a aparência é um desses caminhos, não como espetáculo, mas como reflexo, não como maquiagem, mas como símbolo. Você pode ser um oceano de sabedoria, mas se apresenta como um poço de desleixo, ninguém se aproximará para beber da sua fonte. O exterior deve convidar, não repelir. Deve inspirar respeito, não piedade. Deve preparar o terreno para que a essência floresça com liberdade e impacto. A harmonia entre forma e substância é o que torna um homem inesquecível, uma mulher admirável. É quando o que se vê confirma o que se sente. Quando o reflexo no espelho não contradiz a força da alma, mas a reforça. Esse alinhamento entre aparência e essência é o que transforma a simples presença em influência silenciosa. Parte 6. Disciplina visual, força interior. Há uma conexão direta entre o modo como você se apresenta e a forma como você se sente. Não é superficial, é psicológico,
é espiritual. Quando você cuida da sua imagem com disciplina, você envia um lembrete constante ao próprio inconsciente. Eu estou no comando. Levantar-se cedo, treinar o corpo, vestir-se com ordem, manter a aparência alinhada, tudo isso forma um ritual. Um rito de passagem diário entre o caos e o domínio. A imagem torna-se um espelho do seu compromisso. E com o tempo, esse compromisso molda a identidade. Epicteto ensinava que o caminho da excelência é construído por hábitos, e cuidar da sua imagem com atenção é um desses hábitos que reverberam em todos os outros. Quando você começa o dia vencendo a preguiça e escolhendo a presença, as decisões seguintes fluem com mais clareza. É como alinhar a vela antes de lançar o navio ao mar. Essa disciplina externa também fortalece a autoestima. Não aquela autoestima vazia, inflada por elogios, mas a autoestima sólida, construída pelo respeito que você tem por si mesmo. Quando você olha no espelho e vê alguém digno de confiança, digno de respeito, você para de mendigar validação e começa a caminhar com firmeza. Na próxima parte, vamos falar sobre como a aparência alinhada se torna escudo contra o desprezo, âncora contra a insegurança e ponte para a verdadeira autoridade pessoal. Se esta jornada está fazendo sentido para você, fortaleça o canal Sentinela Estoico agora. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Cada gesto seu ajuda essa mensagem a alcançar quem mais precisa. Parte 7. A aparência como escudo e autoridade silenciosa. O mundo não é gentil com quem parece frágil. Em ambientes competitivos, caóticos, indiferentes, a aparência funciona como um escudo. Quando você entra em um lugar com postura ereta, olhar firme, vestes alinhadas e presença controlada, você reduz o espaço para o desprezo e amplia o campo para o respeito silencioso. Não se trata de criar medo. Trata-se de comunicar a autoridade. A verdadeira autoridade não grita, não se impõe à força. Ela é sentida. E muitas vezes ela é percebida antes mesmo que uma palavra seja dita. É como a presença de uma montanha. Não precisa se mover para ser notada. Essa autoridade silenciosa é construída aos poucos, nos pequenos detalhes. O cuidado com a aparência, a coerência entre expressão e gesto, a sobriedade no estilo. Isso cria um campo magnético sutil que afasta o desrespeito e atrai confiança. E mesmo quando você for testado, por que será? Sua imagem já terá feito metade do trabalho de defesa. Marco Aurélio, mesmo cercado por inimigos, mantinha a compostura de um homem que não cede ao pânico, e sua presença bastava para reorganizar batalhões. Você pode fazer o mesmo em sua realidade. Usar a aparência como uma âncora que te fixa em meio à tempestade. Não para parecer invencível, mas para lembrar a si mesmo que, mesmo vulnerável, você permanece digno. Parte 8. A estética como instrumento da verdade. A estética se torna perigosa quando serve para esconder, mas quando usada para revelar, ela é poderosa. Vestir-se bem, cuidar do corpo, alinhar o semblante, não é mentir sobre quem você é proclamar ao mundo, em silêncio, a grandeza que você escolheu construir. Os estoicos não pregavam a negligência do corpo, mas sim o desprezo pelas vaidades vazias. Há uma diferença gritante entre querer impressionar e querer expressar, entre ostentar e manifestar a própria essência com sobriedade e força. Quando sua aparência nasce de um lugar autêntico, de princípios, de disciplina, de um senso de direção interna, ela se transforma em coerência visual. Não é fingimento, é integridade. É quando o que o mundo vê está em harmonia com o que você cultiva por dentro. Sêneca dizia: não é o traje que honra o homem, mas o homem que deve honrar seu traje. Ou seja, não basta parecer, é preciso ser. Mas quando você é, e também parece, o impacto é profundo. A estética deixa de ser um fim e se torna um meio, um canal, um eco visível da sua alma. Parte 9. Pequenos ajustes,
grandes transformações. Mudanças internas profundas, muitas vezes, começam com pequenas vitórias externas. Um corte de cabelo, a limpeza de uma mesa, a escolha intencional de uma roupa. São atos simples, mas quando feitos com presença e propósito, acendem dentro de nós uma centelha de retomada. Um lembrete de que ainda estamos vivos, e mais do que vivos, no comando. É por isso que os estoicos davam tanto valor ao hábito. Eles sabiam que a alma se fortalece pela repetição disciplinada, e ajustar a aparência com constância é um desses hábitos que, embora pareçam superficiais, geram raízes profundas. Porque tudo que ordena um mundo externo reflete e reforça a ordem interna. Você não precisa de uma transformação radical, precisa de consistência. Precisa alinhar, todos os dias, pequenos detalhes que somam, porque cada botão abotoado com atenção, cada manhã iniciada com postura firme, cada escolha consciente de como se apresentar ao mundo, é uma afirmação silenciosa. Eu respeito minha existência. E esse respeito por si mesmo começa a moldar o modo como os outros te tratam, começa a ajustar o ambiente à sua frequência, começa a criar uma narrativa visual de disciplina, foco e autocontrole. Isso é poder. Silencioso, sim, mas inegável. Parte 10. O efeito de longo prazo, quando sua imagem vira legado. Com o tempo, sua aparência deixa de ser apenas aparência. Ela se torna símbolo, um reflexo fiel da sua filosofia de vida. E mais do que isso, um rastro, um legado visual que continua ecoando na mente daqueles que cruzaram o seu caminho. Quando você anda com firmeza, se apresenta com clareza e disciplina, cuida do corpo como um templo de virtudes, você está aos poucos criando uma impressão que permanece. Assim como o som de uma espada que ressoa mesmo após o golpe, sua imagem continuará presente mesmo depois que você sair do ambiente. Isso é presença. Isso é impacto. Marco Aurélio não precisava levantar a voz. Sua postura serena, sua expressão contida, sua simplicidade poderosa já falavam por ele. Não era sobre estética no sentido moderno. Era sobre coerência. Sobre construir, dia após dia, uma imagem que fosse digna da sua alma. E o tempo recompensa esse esforço, porque ao contrário do que muitos acreditam, o mundo sim reconhece quem cultiva a presença com autenticidade. As oportunidades chegam, os respeitos silenciosos se acumulam, a confiança se espalha, você vira referência, não pelo brilho falso, mas pela solidez. No longo prazo, a imagem que você cultivou com disciplina se torna uma armadura contra o esquecimento, um selo invisível de autoridade, um lembrete constante de que o mundo respeita aqueles que se respeitam primeiro. Parte 11. Aparência e relacionamentos. O reflexo da alma nas conexões. Toda conexão humana começa com um encontro de olhares, e antes que qualquer palavra seja dita, há uma troca invisível de julgamentos, expectativas, percepções. Sua aparência, a forma como se porta, como veste sua história, como carrega sua presença, é o primeiro gesto que você oferece ao outro, e ele responde a isso, consciente ou não. Relacionamentos, sejam profissionais, amorosos ou sociais, florescem melhor quando há clareza, e a aparência é uma forma de clareza. Quando alguém vê em você ordem, cuidado, firmeza, essa pessoa entende algo essencial. Ele sabe quem é. Ela tem direção. Há segurança aqui. E é a segurança, não a aparência em si, que atrai, que estabelece pontes verdadeiras. Epícteto dizia: se queres ser amado, ama a ti mesmo primeiro. E cuidar da própria imagem é uma forma visível de amor próprio. Não o amor narcísico, mas o amor disciplinado. Aquele que se manifesta em escolhas conscientes, em um corpo que carrega propósito, em olhos que não se esquivam da verdade. Quando você negligencia a sua aparência, passa ao outro uma mensagem de dúvida. Quando você a alinha com sua essência, transmite confiança. E confiança é a base de toda a relação duradoura. Pessoas maduras, conscientes e evoluídas são atraídas por sinais de responsabilidade, presença e identidade. E tudo isso se comunica antes mesmo que você fale.
Sua aparência torna-se uma ponte para relações mais profundas, mais verdadeiras, mais alinhadas ao que você realmente é e ao que você está se tornando. Parte 12. A revolução silenciosa de se apresentar com dignidade. Apresentar-se ao mundo com dignidade não é vaidade, é resistência. É um ato silencioso de rebelião contra o caos, contra o desleixo, contra a cultura da desistência mascarada de aceitação. Em um tempo em que tudo grita por atenção superficial, escolher cultivar uma imagem coerente, disciplinada e sólida é uma revolução que começa no espelho. Marco Aurélio enfrentava batalhas externas, mas as maiores eram travadas dentro de si. E mesmo assim, ele se erguia com compostura, com sobriedade, com a aparência de quem honra o próprio dever. Porque o modo como você se apresenta não é sobre como os outros te veem, é sobre como você escolhe existir. Você não pode controlar o que o mundo pensa, mas pode controlar o que o mundo vê. E quando sua imagem reflete seu propósito, sua disciplina e sua essência, você anda com uma armadura invisível, uma que repele o desrespeito, que atrai o valor, que reforça o seu próprio senso de direção mesmo nos dias mais difíceis. Sêneca escreveu que a vida não é curta, mas nós é que a tornamos pequena. E uma das formas mais silenciosas de tornar sua vida grande é começar pelo que você mostra, pelo modo como você entra em uma sala, pelo olhar que você sustenta, pela forma como sua roupa, seu corpo, seu semblante dizem ao mundo: aqui está alguém que não se abandona. Não se trata de parecer mais do que você é. Trata-se de ser profundamente e deixar que isso transborde para fora, como uma chama que aquece e ilumina. Porque no fim, a verdadeira beleza é a disciplina manifestada em cada gesto. A verdadeira presença é o reflexo de uma alma que se recusa a ser esquecida. Até o próximo vídeo.